Caros irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos mais uma vez olharmos para a palavra do Senhor, nos preparando para orarmos no seio da nossa família. Eu gostaria que hoje nós iniciássemos cantando um hino dos nossos inários, tão conhecido, que fala da vitória de Jesus. Jesus vai vencendo, Jesus vem vencendo por nós, nos dando vitórias diante de tantos inimigos ao nosso redor, não é? Vamos cantar juntos o hino 147, Vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Irmão e irmã, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15, ou o versículo 15 e o versículo 16. Efésios 5, 15 e 16. O texto sagrado nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. De uma forma mais concentrada aqui no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós estudamos no último domingo sobre esse versículo, mas eu creio que ele tem tudo a ver com sermos bons mordomos fiéis do nosso tempo, né? Aliás, vale a pena lembrarmos do que vimos e analisamos no estudo anterior, aqui na nossa devocional. Nós começamos a analisar essa questão da mordomia do tempo, não é? E nós falamos que o nosso tempo é limitado. Para sermos bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus tem nos confiado, aquilo que Ele nos tem repassado, né? Nós precisamos reconhecer, quanto à questão do tempo, que esse nosso tempo é limitado. E vimos, irmãos, que à luz da Escritura Sagrada, o tempo que temos é o tempo até a nossa morte, ou então o tempo até o retorno glorioso do Senhor. Então o nosso tempo está se esgotando a cada dia. Essa é uma realidade. Precisamos reconhecer que só Deus tem o controle do nosso tempo e Ele, sendo o Senhor do tempo, é o único capaz de determinar a duração dos nossos dias. Por isso, irmãos, precisamos agir tendo isso em vista. O nosso tempo é limitado, então precisamos fazer bom uso dele. Aliás,
é esta a temática do que vamos abordar hoje, a partir do texto de Efésios que nós lemos agora. Nós precisamos salvar o nosso tempo. Salve o seu tempo, irmão e irmã. É o que o apóstolo estava dizendo. Ele diz, olha, vocês têm que viver de forma prudente, não como insensatos. Nós até analisamos isso também, como eu disse há pouco, no sermão de domingo, não é? Na mensagem do último domingo. E é exatamente isso, nós não podemos viver de forma insensata, mas como sábios. E como fazer isso? Como agir para que isso seja uma realidade? Para sermos bons e fiéis mordomos do tempo, precisamos remir o tempo. Precisamos salvar o tempo. Diante da preciosidade e da limitação do nosso tempo, você se lembra até o que Moisés, no Salmo 90, ele disse? Ele orou a Deus dizendo, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não podemos deixar que o tempo passe e escorra das nossas mãos, que o tempo passe despercebidamente por nós. Nós precisamos aprender a contar, a analisar, a pesar e utilizar da melhor forma os nossos dias. Sábio é o que seremos se nós soubermos usar bem o nosso tempo como Deus quer. Entretanto, essa é uma tarefa muito difícil, pesada para nós sozinhos, né? Porque os dias são maus, disse o apóstolo Paulo. Precisamos então, irmãos, aprender que o inimigo, Satanás, o diabo quer roubar e destruir o nosso tempo. Não quer que nós tenhamos as prioridades de Deus, não é? Para sermos bons mordomos do tempo que Deus tem nos dado. Além disso, um outro adversário das nossas almas, que é o mundo ao nosso redor, esse sistema anti-Deus. O mundo quer que nós desperdicemos a nossa vida com coisas inúteis e nos oferece coisas assim a todo momento. Ele quer que nós desperdicemos o nosso tempo com coisas que não trazem nenhum proveito eterno. Podemos lembrar aqui até da pergunta feita pelo profeta Isaías, no capítulo 55, verso 2 do seu livro. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Quer exemplos disso? Nós podemos citar coisas simples, inofensivas, como acessar um site, como estar nas redes sociais, mas também assistir a séries, filmes, que podem em si não ter problema algum, mas podem consumir o nosso tempo, não é? E podemos daí partir para coisas seríssimas, muito mais, com muito mais implicações, né? Como, por exemplo, a preguiça, como, por exemplo, vícios, manias que nos consomem. E podemos falar também, por que não, de más companhias, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as más conversações, você se lembra disso? Corrompem os bons costumes, são exímios ladrões do nosso tempo. Então nós precisamos ser criteriosos e combater com todas as forças, com todas as habilidades dadas por Deus a nós, qualquer coisa que se coloque em posição de nos impedir de usar com proveito o nosso tempo. E repito, usar com proveito o nosso tempo é usar como Deus quer. Porque Deus quer que o nosso tempo seja utilizado sempre com proveito. Ele nos adverte que prestaremos conta de tudo o que fizermos. Então o tempo, o uso do tempo está embutido aqui, não é? Lemos a seguinte recomendação no livro de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha o tempo aqui envolvido. Só temos uma vida, irmãos, então devemos usá-la da melhor forma possível. E não há, repito, melhor utilização do nosso tempo do que buscar o bem do reino de Deus e buscar o bem do nosso próximo. Jesus nos ensinou estas prioridades, né? Ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
Mas ele também ensinou-nos que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos agir sempre com misericórdia, como por exemplo fez o bom samaritano. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se nós quisermos remir ou salvar o nosso tempo, pôr nosso tempo a salvo, essas devem ser as nossas prioridades. As prioridades de Deus para a vida do cristão, para as nossas vidas. Quais são? Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. Quando nós queremos inverter isso, ou na prática invertemos mesmo esta ordem, ou até subvertemos isso, colocando a nós mesmos em primeiro lugar, tudo se desfaz, não é? E não usamos bem o nosso tempo, não remimos o nosso tempo, não salvamos o tempo que Deus tem nos dado. Agora, você deve se lembrar, quando o assunto é tempo, do que disse o sábio Salomão, registrado ali em Eclesiastes capítulo 3. Ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa questão das prioridades de Deus não podem nos turvar para isso, né? Dar prioridade ao reino de Deus e dar assistência ao nosso próximo não significa, no entanto, que nós devemos excluir todas as outras coisas da vida. Porque, repito, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. O próprio Senhor Jesus disse que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas quando vivêssemos ou vivermos com as prioridades de Deus para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, as demais coisas, vão ser acrescentadas a nós. Na verdade, irmãos, nós teremos tempo suficiente para todas as coisas, desde que nós saibamos fazê-las no tempo certo e desde que todas as coisas estejam amarradas nesse propósito maior. Prioridade de Deus para mim e para você, como também falamos na mensagem do último domingo. Quando tudo estiver amarrado e linkado à glória de Deus e ao bem do nosso próximo. Não perderemos nada se entregarmos o nosso tempo ao cuidado de Deus. Nós perderemos, sim, se tentarmos estabelecer as nossas próprias prioridades, não é? Você se lembra do que Jesus disse? Está registrado em Mateus capítulo 16, verso 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Muitas vezes nós nos debatemos e corremos para lá e para cá e nos estressamos querendo salvar a nossa vida. Mas a Bíblia é clara, quem faz assim perde. Quem, no entanto, perde a vida no sentido de viver segundo as prioridades do alto, as prioridades do céu, regulado por isso. Quem agir assim, na verdade, está achando, encontrando a vida. É por isso que Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado. Nós teremos a oportunidade certa para fazer todas as coisas que são lícitas. É verdade também que haverá momentos em que nós seremos privados dela, né? O próprio sábio Salomão, em Eclesiastes 3, diz que há tempo de fazer isso, de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, né? Há tempo de chorar, há tempo de... Então, tudo na nossa vida está embutido aqui. Em todos os casos, Deus estará no controle, dirigindo a nossa vida para o melhor. Ainda em Eclesiastes, mas no capítulo 7, verso 14, nós lemos: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Quando usamos o nosso tempo de acordo com a vontade de Deus, nós percebemos o lugar e o tempo de cada coisa. Nós poderemos desfrutar desse tempo sem o receio de estarmos sendo roubados. Por exemplo, não podemos investir todo o nosso tempo em uma só coisa. Geralmente isso é sinal de que nós estamos obcecados e que estamos deixando de fazer outras coisas que também fazem parte das prioridades de Deus para nós, não é? Quando a gente age assim, perdemos o controle do tempo que Deus nos deu.
Deixamos de ser sábios e, na verdade, nos tornamos escravizados. Tudo que é demais é prejudicial. Outro exemplo, não podemos investir o nosso tempo em coisas que não são oportunas. Isso é muito importante, isso é muito sério. Não podemos investir o nosso tempo em coisas que são inoportunas. Ao saber o tempo certo de cada coisa, irmãos, nós devemos rejeitar aquelas que, embora sejam lícitas, justas, são para aquele momento inapropriadas. Devemos até pedir esse discernimento da parte de Deus. O que é oportuno para agora, para esse momento? Um exemplo claro disso é a ansiedade no meio das nossas crises, né? Pode ser aí um exame, uma cirurgia, dificuldades financeiras, tudo que a crise traz, não é? Muitos de nós estão vivendo isso exatamente neste momento das nossas vidas, né? Isso é uma situação séria, preocupante para nós, mas se nós perdermos o sono, e também a nossa confiança em Deus, nós vamos concluir que essa ansiedade está nos impedindo de buscar em Deus a solução para tudo isso, não é? Então, nós estaremos sendo escravizados, na verdade. A regra é a seguinte: quando for tempo de fazer, faça. Quando for hora de parar, pare e faça o que é hora de fazer, tudo regulado aí pelas prioridades da vida cristã. Quais são elas? Deus em primeiro lugar, o próximo logo na sequência. E quando fazemos isso, obedecemos estas prioridades de Deus, nós somos abençoados. Nós somos bem servidos também. A graça de Deus e a lei da semeadura acontece conosco, não é? Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, irmãos, nós vemos como o tempo que Deus nos dá é precioso e como é grande a nossa responsabilidade, então, de usar esse nosso tempo da melhor maneira possível. É algo que nós precisamos atinar para isso, porque faz parte daquelas coisas na nossa vida cristã que muitas vezes passam despercebido, né? O uso devido do nosso tempo, o que fazemos com esse bem precioso, esse dom que Deus tem nos dado, o dom do tempo. Precisamos ser mordomos, dispenseiros fiéis do tempo dado pelo Senhor a nós. Ainda que o mundo sem Deus ao nosso redor diga o contrário, nós devemos dar prioridade à glória do Senhor e ao bem do próximo. Se fizermos assim, irmãos, nós vamos agradar ao Senhor e Ele vai nos conceder todo o tempo de que precisamos para as demais coisas. Desde que, mais uma vez, quero frisar isso, desde que tudo esteja amarrado nas prioridades de Deus. Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. Você tem utilizado com proveito o tempo que Deus tem lhe dado? Você pode dizer que tem impedido que o seu tempo seja como que roubado de você, esteja escorrendo pelas suas mãos. Não deixe esse tempo dado por Deus a você passar de uma forma assim, sem a devida atenção. Use esse tempo com responsabilidade. Use esse tempo naquilo que é apropriado. Não deixe a vida te levar, né? Como diz aquela música. Não, leve a sua vida até o trono do Senhor, salvando o seu tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que este ensino sobre o bom uso do nosso tempo, a mordomia fiel do tempo que o Senhor nos dá, esteja, ó Deus, tocando no nosso coração. Ó Deus, nós queremos sim contar os nossos dias, nós queremos sim remir o nosso tempo, salvá-lo, ó Deus, do desperdício. Nós queremos, ó Deus, fazer isso vivendo debaixo das tuas prioridades para a nossa vida, Pai. Ó Deus, faça com que tudo que estivermos fazendo, em todo e qualquer momento, seja, ó Deus, direcionado, conduzido pelas prioridades do Senhor. Que a glória do teu nome
esteja acima de tudo e regule tudo, e que também os interesses do nosso próximo. E aí temos próximos mais próximos e próximos mais distantes. Pedimos que o Senhor nos dê essa visão para sermos bênção em tuas mãos, vivermos voltados para agradar ao Senhor e fazermos o bem, expressando, manifestando, não é? Transbordando aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a entendermos o que Salomão ali em Eclesiastes 3 está nos ensinando, quando diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Querido irmão, convido mais uma vez você a aproveitar bem o seu tempo agora, reunindo a família, dobrando os joelhos e clamando ao Senhor em oração. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim o quiser. Abraço, irmão.